Ele foi nomeado no último dia 21 de dezembro agora do ano passado, pelo governador Jerônimo Rodrigues para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia para o biênio 2024-2026. O promotor de justiça Pedro Maia, ele que vai suceder a atual Procuradora-Geral de Justiça Norma Cavalcante, que exerce o mandato até março. Pedro Maia recebeu 569 votos no processo eleitoral da instituição, alcançando 98% dos 582 procuradores e promotores de justiça que votaram na eleição. Foi, inclusive, o maior número de votos em valores absolutos e percentuais recebido por um candidato na disputa do cargo. O futuro Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia ao Levi, que está acompanhando também o programa. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Um prazer grande, Jefferson. Uma alegria estar aqui presente, participando desse programa. Sua saudação generosa a mim, né, relatando o processo eleitoral, muito me toca. Foi uma alegria muito grande, realmente, esse acolhimento por parte da classe de promotores e procuradores de justiça do Ministério Público da Bahia. Bom dia, vamos conversar. Pois é, o senhor teve aí uma expressiva votação, 98%. Qual é a carta na manga que o senhor tem para fortalecer a atuação do Ministério Público da Bahia durante o seu mandato como procurador-geral? Bom, realmente foi uma surpresa muito positiva essa votação. Pensar que o Ministério Público da Bahia, a classe de membros do Ministério Público da Bahia é o extrato da sociedade brasileira, então essa votação que vem próxima à unanimidade realmente nos traz uma responsabilidade muito grande de honrar com a expectativa de uma classe que acompanha a nossa trajetória, que já tem quase 20 anos de instituição, né? E eu posso atribuir a essa votação, por óbvio, primeiro, um êxito na atual gestão, conduzida pela doutora Norma Cavalcante, atual Procuradora-Geral de Justiça, da qual fiz parte como chefe de gabinete durante esses quase 4 anos. Também uma trajetória dentro da política institucional sólida, né, de 4 processos eleitorais anteriores. Essa foi a minha 5ª eleição. Figurei em lista tríplice, na condição de mais votado nas últimas 4 eleições. Então, a gente traz uma proposta de continuidade do trabalho que vem feito no Ministério Público da Bahia, que se iniciou em 2020. É um plano de gestão construído de forma muito dialogada internamente, atento aos reclames, às necessidades da sociedade baiana. E a gente vai, com certeza, avançar nesse projeto, trazendo, por óbvio, um toque pessoal à frente da gestão. Uma gestão marcada pelo emprego da tecnologia no atendimento das demandas internas, o uso da ciência de dados na tomada de decisão, políticas internas e construção de sistemas que realizam um controle efetivo dos gastos do Ministério Público, tudo isso para fortalecer essa instituição que serve a população baiana hoje, aberta nos 417 municípios do estado. Explique para o nosso ouvinte, eu sei que são muitas as atribuições de um Procurador-Geral de Justiça, mas quais são os seus grandes desafios? Porque o Procurador-Geral de Justiça, ele é meio que um representante da própria sociedade, não? Sem dúvida alguma. Na verdade, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, traçou um perfil de Ministério Público único considerando todas as nações no mundo. O Ministério Público brasileiro tem uma feição muito moderna, única, e na verdade, o guardião da cidadania, do regime democrático de direito, né? O Estado de Direito. Então, o Ministério Público tem esse papel. Na Constituição de 88, ao contrário das Constituições anteriores, né? Na Constituição anterior fazia parte do Executivo, em outra Constituição anterior ainda fazia parte do Judiciário. O Ministério Público assume uma feição única que, na verdade, ela se ajusta entre os 3 poderes, mas sem fazer parte de nenhum. E a atribuição do Procurador-Geral de Justiça é chefiar essa instituição no estado da Bahia, essa instituição que tem esse papel de ser guardiã da cidadania, que trata dos direitos transiduais, que trata da questão da segurança pública. Eu acho que é um tema relevante do momento hoje que a gente tem que discutir, dialogar com a sociedade.
E, além disso, traz a titularidade na atuação daquelas demandas que têm prerrogativa de foro, né? São as demandas que são específicas para atuação finalística nos processos da chefia do Ministério Público da Bahia. Como é que o senhor pretende manter essa independência? Porque tem uma independência inerente, não é, ao Ministério Público, por mais que transite entre os três poderes. E é uma condição muito delicada, porque certamente vai receber pressões aí de todos os lados. Como é que o senhor espera lidar com esse desafio? Bom, primeira fala na pergunta anterior, Jefferson, você traz aquela ideia que eu acho que deve ser o Ministério Público, antes de qualquer coisa, é o representante da sociedade. Então, o diálogo tem que ser republicano, com todos os poderes, mas a autonomia, a independência é inerente ao Ministério Público, está esculpida na Constituição e, sem dúvida alguma, temos orçamento próprio, temos uma estrutura própria que, para a instituição bem funcionar, não necessita, por óbvio, de nenhum outro poder. O diálogo tem que ser em prol da sociedade baiana, um diálogo franco, republicano. As agendas têm que ser construídas em comum, com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário. O Ministério Público, por exemplo, na atuação na área criminal, da segurança pública, dialoga com o sistema de justiça, compõe, faz parte, dialogando com o Poder Judiciário, com a advocacia privada, com a advocacia pública, com todas as procuradorias. No sistema de defesa social, dialoga com as polícias, com as forças policiais, com a Secretaria de Segurança Pública. Então, esse trabalho é um trabalho construído com absoluta maturidade, com segurança. Esses 4 anos, a instituição ficou bem marcada seu papel de independência, por óbvio, não só a independência no papel, na Constituição, com sua autonomia orçamentária, mas a independência no agir. Então, a gente dialoga com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário, mas marca uma posição de autonomia e independência em prol de defender aquilo que é a Carta Magna, nossa Bíblia, né, do promotor de justiça, que é a Constituição Federal. Doutor Pedro, o senhor falou da diferença que houve no tamanho e na importância que o Ministério Público adquiriu a partir da Constituição de 88. Claro, foi o resultado de uma luta de muita gente, não somente dos próprios integrantes do Ministério Público, mas do movimento da sociedade naquela altura de redemocratização. Eu, pessoalmente, considero as duas principais conquistas o SUS e esse papel do Ministério Público. Agora, nenhuma instituição é perfeita, e aí eu queria chegar, porque o Ministério Público é o fiscal de todos os outros poderes, mas ninguém vota nesses representantes que cumprem esse papel de fiscal da lei. Inclusive, o fiscal da lei, quem fiscaliza o fiscal? Essa é a velha pergunta que sempre se faz. Eu vi declarações suas muito importantes, muito interessantes, me chamaram a atenção sobre um aspecto da atuação do Ministério Público que pode dar margem ao que a gente pode chamar de excessos, né? Tanto que de 88 para cá, sempre figuras do Ministério Público se notabilizaram pelas lutas que empunharam, tanto do Ministério Público Federal, né, quanto aqui também no Ministério Público do Estado. Eu me refiro especificamente a uma questão que envolve procuradores e jornalistas. Quando tem alguma investigação relevante, que tem muito apelo, etc., aquela coisa dos vazamentos de informações, a gente viu isso, ficou muito presente esse debate por conta, principalmente, desde a época do Mensalão e mais recentemente por conta da Operação Lava Jato e todas as consequências depois, né? De que maneira o Ministério Público pode preservar esse papel fundamental, né, de investigação, como organismo de investigação, inclusive preservar a própria autonomia individual que cada promotor tem? O senhor não pode interferir, por exemplo, em nenhum procedimento iniciado por qualquer um dos seus pares, né? Não existe essa relação hierárquica de mando, etc. Isso é uma coisa, para nós, sociedade, muito importante. De que maneira se consegue esse equilíbrio, de maneira a prestar informação, que sim, é também uma obrigação também nossa de buscar informação, mas sem que isso descambe para a espetacularização ou para uma expressão que eu vi também em declarações suas, assassinato de reputações, ou de pessoas, ou de instituições, ou de empresas. De que maneira nós, imprensa, na relação com o Ministério Público, cada instituição consegue cumprir bem a sua tarefa, a sua obrigação institucional, sem cometer esses excessos que invariavelmente causam danos irreparáveis, né?
Sem dúvida, Ernesto, sua pergunta é excelente. Eu gosto sempre de falar sobre esse tema, até para desmistificar algo que é repetido nacionalmente, né, sobre esse papel do Ministério Público e que não condiz hoje, principalmente no estado da Bahia, com o Ministério Público da Bahia, com o que vem ocorrendo. Primeiro, agradecer, né, sua fala sobre o Ministério Público. Eu sou promotor de justiça por vocação, saí da faculdade de Direito para ser promotor de justiça, e antes de ser promotor de justiça eu era estagiário de Direito do Ministério Público da Bahia. Então, minha vida profissional praticamente se resume ao Ministério Público. Eu tenho vocação para essa carreira e sempre acreditei e continuo a acreditar no Ministério Público como uma instituição transformadora dessa realidade brasileira. Acredito na política como uma força motriz para realmente trazer os resultados que a sociedade brasileira precisa, mas confio na minha instituição para assegurar que o que está esculpido na Constituição Federal seja implementado. Essa questão de quem fiscaliza o fiscal é uma questão que eu também vejo, de certa forma, como superada. Temos cada Ministério Público tem uma corregedoria interna que funciona, que é acompanhada por uma corregedoria nacional que integra o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão que não é do Ministério Público, como algumas pessoas acreditam. É um órgão de controle que é composto, inclusive, por pessoas de fora da instituição. É uma composição híbrida entre membros do Ministério Público que se afastam das suas funções. Também foi um aperfeiçoamento do sistema judiciário. Foi, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E o Conselho Nacional do Ministério Público dá uma contribuição muito grande. Então, o promotor, o procurador de justiça é também controlado, é objeto de órgãos correcionais internos à instituição, a corregedoria interna, e órgãos de controle externo, como o Conselho Nacional do Ministério Público, através da Corregedoria Nacional. Então, não é uma instituição sem controle. Há esse controle. Não está acima da lei? Não está acima da lei, sob hipótese alguma. O Ministério Público, antes de qualquer coisa, tem que ser exemplo. Eu sempre falo que é como a mulher de César, não basta ser, tem que parecer também ser, e a gente é uma instituição que se vigia bastante, desde a formação dos membros do Ministério Público. A gente dialoga, conversa. Os últimos promotores que entraram, eu pude fazer parte do curso de formação, de não só dialogar, ter meu espaço, meu momento com os colegas, mas também participar da formatação do curso. E desde o início da base a gente vem dialogando e construindo essa ideia, que eu acho que vai ao encontro do que sua pergunta traz. O promotor de justiça tem a independência funcional. Essa é uma garantia que é um verdadeiro corolário da atuação independente de cada promotor de justiça. A hierarquia que existe na instituição é a hierarquia administrativa. A chefia que o Procurador-Geral de Justiça exerce é uma chefia administrativa, e essa chefia não se refere à atuação funcional. Promotor de justiça da área do consumidor, da infância, do meio ambiente, da área de moralidade e patrimônio público, da área criminal, que instaura um procedimento investigativo, não tem interferência do Procurador-Geral de Justiça para avocar esse procedimento, salvo se for atribuição da Procuradoria-Geral. Mas não tem a possibilidade de trocar o promotor que vai atuar no processo. Junto com a garantia da independência funcional, tem a garantia da inamovibilidade também, que o promotor não pode ser retirado daquela promotoria que preside aqueles procedimentos por uma vontade do Procurador-Geral de Justiça. São garantias constitucionais para uma atuação livre e desembaraçada. Inclusive, Ernesto, eu acredito que sejam essas garantias que dão a tranquilidade para o promotor de justiça atuar de forma independente. Entretanto, a partir de um amadurecimento institucional, isso a gente tem marcado bastante na Bahia, a gente tem tido essa preocupação, esse assassinato de reputações, essa espetacularização de determinados procedimentos. A gente tem tido um cuidado muito grande, porque na totalidade dos casos, isso não traz qualquer benefício à investigação, isso não ajuda ao procedimento investigatório, e apenas antecipa algo que nós ainda não temos, que é uma responsabilização que só vem com a sentença condenatória com trânsito julgado do judiciário, e isso causou na nossa instituição, uma instituição nova, com a feição atual, com as atribuições que o Ministério Público tem, como foi colocado aqui, surgiu a partir de 88. Então o Ministério Público passou... O Ministério Público tem a idade da nossa Constituição, podemos dizer assim, né? Esse Ministério Público. Sem dúvida alguma. É o que eu costumo dizer, é uma instituição nova.
Doutora Norma tem uma frase que ela repete de forma constante em todas as declarações, entrevistas, e que foi, inclusive, o tema da última semana do Ministério Público, é um encontro que nós fazemos desde 88 no Ministério Público da Bahia, durante o Dia Nacional do Ministério Público, naquela semana de 14 de dezembro, que é o Ministério Público é uma instituição em permanente construção. Isso se acentua bastante porque é uma instituição nova. O Ministério Público, com essa feição, é uma instituição nova. Na Bahia, o Ministério Público completa mais de 400 anos, já tem 414 anos. Mas esse Ministério Público que atua em favor da população, principalmente tratando dos direitos sociais, os direitos transindividuais, coletivos, que tem essa gama de atribuições que vai do consumidor até a educação, passando por saúde, direitos humanos em sentido estrito, tratando de inclusão, diversidade, que vai e caminha para a área civil, família, fundações, que fiscaliza o erário público, combate à corrupção com a moralidade e patrimônio público, e também atua na área criminal, mas atua na área criminal de uma forma desembaraçada, diferente do que foi o Ministério Público diante da Constituição de 88, então instituição nova. Então esse diálogo constante com os colegas, com cada promotor de justiça, respeitando a independência funcional, se coaduna com outro princípio que a Constituição traz do Ministério Público, é o princípio da unidade. Essa instituição não pode ser constituída de ilhas que não se comunicam, que não se dialogam e que não tenham diretriz para atuar. Porque isso causaria perplexidade no sistema de justiça, no sistema de defesa social, com os outros poderes e principalmente com o destinatário da atuação do Ministério Público, que é a sociedade civil. Então, Ernesto, respondendo a sua pergunta, hoje o Ministério Público da Bahia tem uma legitimidade muito grande através da Procuradoria-Geral de Justiça para dialogar, respeitando a independência funcional de cada membro, para que essa atuação seja uma atuação firme, obstinada em obter os resultados que a população baiana precisa, mas respeitando a independência funcional de cada promotor, mas preservando sempre aqueles que são investigados. E os colegas têm cumprido dessa forma e eu acredito que seja perceptível para todos, inclusive para a imprensa, que mudou a forma de atuar do Ministério Público da Bahia. E isso tudo com uma questão que eu acho que é fundamental para a imprensa, que é a transparência. Nós não deixamos em hipótese alguma de informar a imprensa o que está ocorrendo, respeitando justamente a identidade, não antecipando qualquer pré-julgamento, os limites, para que não se haja uma exposição daquelas pessoas alvos de investigações, de denúncias, de ações civis públicas, de recomendações. Então tem sido essa tônica e a gente tem feito, acredito eu, nesse aspecto, tem tido bastante êxito no caminhamento. A instituição não está acima da lei, os seus agentes também não estão acima da lei, então se alguém se sente de alguma maneira afetado ou prejudicado por algum excesso que eventualmente tenha sido cometido, tem os canais institucionais dentro também do MP para encaminhar isso. Né? Sem dúvida alguma. Além da ouvidoria interna, que nós temos uma ouvidoria que funciona muito bem estruturada, a doutora Elza, nossa ouvidora, deve estar nos escutando, um abraço para ela. Temos também canais abertos à população através do site, né, que temos um site próprio para atendimento ao público, e abrimos em 2021 um canal que foi 127. 127 é o artigo da Constituição Federal que define as atribuições do Ministério Público, e é um canal aberto. O cidadão disca 127 e informa qual é a necessidade, ele vai ser encaminhado prontamente para o setor responsável para que qualquer situação que ele precise do Ministério Público, o Ministério Público estará pronto para poder atuar. Eu mesmo desconheci esse telefone, tá vendo aí? 127. Ignorante, que obrigado pela informação importantíssima, né, para as pessoas. 127, 127. Né? Doutor Pedro, para a gente encerrar, estamos conversando aqui com Pedro Maia, futuro Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia. O senhor levantou no início da sua fala a questão da segurança pública, que é um tema que certamente nos interessa a todos. Inclusive, o senhor acumula experiência como promotor titular da Promotoria de Tóxicos de Salvador, não é verdade? Como é que o Ministério Público pode contribuir para o combate à violência pública, à falta de segurança pública? Quais são as estratégias que o senhor, por exemplo, também tem para lidar com o uso de substâncias tóxicas? Jefferson, vamos lá. Eu definiria a questão da segurança pública para o Ministério Público da Bahia, nesse momento, com uma única palavra: prioridade. Essa é a palavra que eu definiria o tema segurança pública para o Ministério Público da Bahia. A segurança pública é um tema transversal que afeta diversas áreas, as razões para que a sociedade brasileira se encontre nesse momento, junto com a sociedade latino-americana, né, que
vem passando por uma quadra da história onde a gente atinge índices de violência que não são absolutamente fora da curva em relação a todo o resto da humanidade, inclusive em outros momentos da história. Então, as razões são diversas, vem desde um tecido social extremamente esgarçado, né, que passa por uma desigualdade social profunda, até a questão da impunidade que a gente tem no nosso país através de uma legislação que é bastante condescendente com aquele que delinque, principalmente aquele que delinque em relação a crimes graves praticados com violência contra a pessoa. Então, é uma questão bastante ampla. O Estado da Bahia passou e continua passando por um momento difícil em relação à segurança pública, um tema que afeta toda a população, daquela mais humilde até aquele que está encastelado em condomínios seguros, mas que transita em seus carros blindados e se desloca para seu ambiente de trabalho e tem sempre um momento de vulnerabilidade e, além disso, tem uma restrição à liberdade de caminhar livremente, de andar pelas ruas da cidade. Então, de fato, é um tema que é prioridade para o Ministério Público da Bahia e eu não tenho dúvida que o diálogo tem sido construído com o Estado da Bahia através, principalmente, da Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, secretários Marcelo Werner e Felipe Freitas, que trazem uma perspectiva nova ao enfrentamento dos crimes violentos letais intencionais. Você vê ali com o Bahia pela Paz, que foi lançado no final do ano de 2023 e vai ser implementado como política de Estado, não de governo, através do diálogo com as instituições. Esse diálogo vai sendo bem travado, é uma luta que, com as forças policiais, com o sistema de justiça, eu não tenho dúvida que nós vamos vencer. É necessário uma abordagem diferente sobre o tema. O Ministério Público, ao longo desses 4 anos, e principalmente no último ano, vem contribuindo bastante através de operações realizadas pelo GAECO. Foram 120 operações realizadas nesse período de 4 anos. E pensar numa operação do Ministério Público, uma operação de enfrentamento ao crime organizado, pensar numa fase preparatória, na deflagração e depois em todo o material colhido e as fases subsequentes. Em 2023 foram 47 operações realizadas pelo GAECO. Iniciamos um trabalho diferenciado, distinto de controle externo da atividade policial, enfrentamento da temática segurança pública, com a criação do GEOSP, que é o Grupo de Segurança Pública. Foram mais de 90 policiais investigados e denunciados por práticas de crime, né? E também avançamos na questão do sistema prisional, que todos sabem que no país e aqui no estado do Bahia é um sistema que tem falhas e precisam ser corrigidas, e percebam a vontade muito grande na mudança dessa perspectiva. Nós criamos um grupo também da execução penal para tratar dessa questão do Estado, com promotores especializados, deslocados para tratar especificamente dessa matéria, e a gente tem tido resultados efetivos, seja no número de denúncias, deflagrações de operações, julgamentos em tribunais do júri. A gente ampliou em 50% o número de promotores do júri na capital, criamos 6 promotorias de controle externo da atividade policial, criamos uma base do GAECO no norte do estado, em Juazeiro, uma base do GAECO Sul, né, que a gente chama GAECO Sul, em Porto Seguro. A gente tem realizado operações em todo o estado da Bahia, inclusive foi publicado, através de uma campanha que foi feita, um mapa das operações realizadas pelo Ministério Público da Bahia. Então, tem tido essa atuação em parceria com as forças-tarefas, né, correcionais da Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Federal, enfim, com todas as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, e percebo realmente do Estado da Bahia um esforço muito grande para virar essa chave, e o Ministério Público vai estar, além de atuando, trabalhando, construindo agendas para trazer realmente a paz para esse Estado. Em relação à minha formação, foi colocado por você, Jefferson, que eu atuo na vara de tóxicos, mas eu tenho uma atuação vinculada à área da criminal, à área da segurança pública desde o meu ingresso. Fui promotor criminal em Santa Maria da Vitória, do júri e execuções penais em Barreiras, promotor de tóxicos, substituindo o júri em Feira de Santana, vim para a capital, fui promotor que atuei no GAECO, depois atuei e coordenei o GAESF, que é o Grupo de Sonegação Fiscal, né, de combate à sonegação fiscal do Estado da Bahia, Ministério Público da Bahia, e além disso coordenei a área criminal do Ministério Público por 4 anos, então tive essa atuação em grupos na coordenação criminal e ainda tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos no núcleo de prisão em flagrante, estando agora como promotor de justiça de tóxico da capital. Eu empenho minha palavra aqui diante dos ouvintes da Tarde FM que serão 2 anos de incansável combate à criminalidade, atuação firme, alinhada, articulada com as estruturas de Estado para mudar esse quadro no Estado da Bahia.
Doutor Pedro Maia, futuro Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso na sua empreitada, que certamente é grande. Bom dia e volte sempre, por favor. Jefferson, eu agradeço essa oportunidade. O Ministério Público da Bahia vai estar sempre aberto à Tarde FM, a todos os veículos de imprensa. Para mim é motivo de alegria estar presente aqui nesse estúdio, com duas pessoas do mais alto gabarito. Eu tenho uma admiração muito grande pela Ernesto, que já tive a oportunidade de conversar em diversas oportunidades, presidente da Associação Baiana de Imprensa. Para mim é motivo de muito orgulho, como eu disse, estar aqui participando dessa entrevista. Estou sempre à disposição. A posse será em março. Eu sigo trabalhando na gestão da doutora Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, com muito orgulho, participando dessa gestão que realmente nós acreditamos e acreditamos de forma muito forte. Eu falo nós, a instituição, que trouxe ao Ministério Público da Bahia algumas ideias e um frescor na atuação, um resgate de inovações importantes do Ministério Público em relação, por exemplo, à contratação de artistas em festas populares. Acho que aquela foi uma solução realmente de tirar o chapéu, porque elimina o problema no diálogo e antes dele acontecer, né? Eu vou só vários, né? pegar esse gancho, eu vou tomar só mais um minuto do tempo aqui de vocês para lembrar, assim, o Ministério Público atua em diversas áreas, eu falei da segurança pública, mas essa questão da contratação de artistas, o Ernesto deve estar falando da questão do painel de festejos juninos. Esse trabalho com ciência de dados e transparência, trazendo a possibilidade para os órgãos de controle e a sociedade civil acompanharem o que acontece dentro do poder público, é fundamental, dentro dos órgãos públicos. Isso é fundamental, é o caminho que a gente vai percorrer, vai seguir eu diria que foi só um aperitivo do que está por vir nos próximos 2 anos, e realmente foi um projeto que continua, a base de dados está cada vez mais ampla, idealizado pelo colega Frank Ferrari, com apoio da colega Rita Torinho, e abraçado pelo Ministério Público da Bahia. Aquilo é um aperitivo do que está por vir, com novas ideias inovadoras, né, soluções criativas, para realmente trazer a sociedade civil para participar do dia a dia dos órgãos públicos com muita transparência. A imprensa, por óbvio, tem que ser o vetor principal, o canal principal de acesso à população. Muito obrigado, viu, Ernesto? Tamo junto. Um abraço mais uma vez, muito obrigado, doutor Pedro Maia. Agora, 8h56.